Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar de algumas dicas nos dadas pelo mentor André Luiz, né? Em suas obras, todas psicografadas, né, no século passado, pela pena de Chico Xavier, né? Porque André Luiz já tem mais livros neste século, né, através de outro médium, né, mineiro também, que até já falamos em livros dele. Mas aqui são as dicas de André Luiz sobre assuntos, né, abordados nos seus livros passados. Eu vou falando algum trechinho e eu vou comentando aqui, para a gente ter uma ideia das coisas, não é? Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês para se inscreverem no canal aí, ó. Clicar no link do nosso canal, mandar para amigos, familiares, abordando nossos assuntos, né? Falando do nosso canal, falando do nosso trabalho que a gente faz, né? Social. Na verdade, é um trabalho social que a gente faz desde 1999, que eu faço esse trabalho social com pessoas e animais, né? E então nosso canal só veio depois de 1999, mas a gente continua com o trabalho. E então eu gostaria que vocês ajudassem nosso canal. Aí tem o Pix, né? Quem quiser copiar o QR Code para enviar suas doações. Eu agradeço a todos vocês que estão doando. A todos. Eu não tive tempo ainda de separar os nomes de quem está comunicando aqui, né? Alguma coisinha nos comentários. Mas eu sei o nome de todos que estão também ajudando. São poucos, mas são de coração, eu tenho certeza. E a espiritualidade sabe disso, né? Que a gente faz com carinho, com amor, com afeto, com empatia, todo o nosso trabalho. E esses anos todos é fazendo isso. Nós vamos falar agora das nossas dicas. Eu separei umas dicas aqui que eu achei importante a gente comentar. São muitas dicas, né? A primeira que eu separei os títulos de nobreza e os títulos de, assim, vamos dizer, as pessoas têm um alto escalão no governo, né? É um rei, é uma rainha, é uma princesa, né? É um político grande aí e tal. Mas o que André Luiz nos fala é que os títulos de personalidades terrestres não representam nossa condição real. Não é? Porque quando o espírito chega no plano espiritual, chega com aquela pompa, né? Com aquela roupa, porque da última encarnação, aí ele chega com aquela roupa de rei, querendo mandar, mas ali no plano espiritual, pessoal, ele já não manda mais nada, né? Na verdade, tem uns políticos aí que já não estão mandando mais nada, e eles acham que mandam, né? Principalmente aquela arrogância, né? Do rei, da rainha, que chega no plano espiritual, não chega com humildade, porque ele estava agarrado à matéria, ou ela, agarrada à matéria, e chega lá pensando que ainda é aquilo. Mas diz André Luiz que não representa a real condição, né? Porque nós somos, né, reconhecidos pelo nosso amor, pelo nosso coração, pela nossa vibração energética. Então não adianta mentir para os mentores, não adianta mentir para a espiritualidade amiga que vai estar lá, né, recebendo essas pessoas, né? Porque é preocupante, né? Esses requisitos que as pessoas dão aqui no mundo físico e que quando alguém chega lá já não é mais nada daquilo. Até convencê-los que eles não são mais nada daquilo, que eles estão ali querendo ainda mandar, achando que tem empregados, servos, não é nada daquilo. Por isso que muitos ficam centenas de anos, achando que são reis jogados ali, nos castelos do mental deles, né? Eles fazem aquele castelo para eles, porque o plano mental é o plano da criação, e ele fica ali jogado, né? Aí já não tem mais os servos, porque os servos eram pessoas mais simples, melhores de condição, de coração, de tudo do que eles. Então os servos vão estar em outro lugar. De certo, os servos não vão estar presos ali naquele castelo que ele produziu com o corpo mental dele. Vocês estão compreendendo? Esse assunto, pessoal,
e está abordado no livro Nosso Lar. André Luiz fala desse assunto no livro Nosso Lar, inclusive, que ele passou um fato semelhante, né? A gente viu também pelo filme que ele passou um fato semelhante. Ele se achava médico ainda. Quando ele acordou, ficou um tempinho, se recuperou, que os mentores recuperaram ele, né, o perispírito dele, de todo o mal que tinha levado o corpo físico dele para a catacumba, ele ainda se achava que era mais poderoso que um servente, um limpador de chão. Ele achava, né? Vocês viram aí, nós vimos, quem viu o Nosso Lar ou leu o livro, viu claramente ele se achando mais. Quando aquela irmã do plano espiritual lá em Nosso Lar, ele foi levado a ajudar. Ele pensou que só ia ajudar como médico. Chegou lá, ele não, a irmã que estava lá ajudando também, desencarnada no plano espiritual, mandou ele pegar a vassoura, né, e o esfregão lá para limpar aquela área que tinham muitos espíritos chegando da guerra, né, espíritos ou não, chegando ele, que estavam precisando em situações delicadas mesmo, né, precisando de ajuda, e pediu, e ele pensou que ia ajudar só como médico. Quando ela mandou ele limpar o chão, ele achou que era uma ousadia ela mandar um médico limpar o chão, né? Eu não vou limpar chão, eu sou médico. Ou seja, ele mesmo está falando aqui que ele se retratou ali, quando ele viu que ele não era nada lá no plano espiritual, ele era como os outros. Ele era, ali no plano espiritual, ele é o que ele é melhor de si. Aí foi chamado na governadoria e tal, né? Os mentores explicaram a ele que isso que nós estamos falando aqui, até que ele se redimiu e ele mesmo chegou lá no momento e pediu para aquela irmã, me passa a vassoura, me passa o esfregão, né? Ela se espantou com aquilo, se assustou e ele passou a limpar. Ele viu que ali, né, todos somos iguais, né? Não tem essa de rei, rainha, médico, advogado, magistrado, presidente. Não tem nada disso, né? Essa é uma abordagem que está em Nosso Lar. A outra que está no livro Sexo e Destino. André Luiz nos mostra o seguinte: se não pudermos evitar totalmente as manifestações das viciações e os eventuais fracassos espirituais, tentemos diminuir suas ocorrências, pois a minimização das quedas morais, as minimizações das quedas morais já representa significativa evolução espiritual. Autocontrole, disciplina, conduta física e verbal são passos importantes para a verdadeira conquista da elevação mental e emocional. Essa é a nossa segunda dica, está no livro Sexo e Destino, também uma obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que diz isso, né? Então ele diz aqui, se a gente não puder evitar totalmente, né, as manifestações dos vícios e os eventuais fracassos espirituais, porque fracasso espiritual sempre, a gente, por mais que a gente queira, né, estar na conduta física, viver aqui na Terra é muito difícil, né, pessoal? Viver aqui na Terra é um dia atrás do outro, tomando conta das nossas próprias viciações, né? Como ele diz aqui, tanto os verbais como morais, a gente tem que tomar conta disso. Vira e mexe, vem uma pessoa falar mal da gente, né? E a gente tem que lidar com aquilo como se aquela pessoa tem que ter empatia. Aquela pessoa não está entendendo nada do que a gente está se propondo a fazer, do que a gente está se propondo a passar para vocês, do que nós estamos fazendo do nosso trabalho. Não conhece a fundo o nosso trabalho. E vira e mexe, vem alguém, né? Só que esse alguém, ela, não sou eu que vou fazer ela pagar, é o próprio universo que faz ela pagar. Então, tentemos diminuir suas ocorrências, pois a minimização das quedas morais já representa significativa evolução espiritual. Então, como tudo nesse mundo não dá pulos, não dá saltos, todo mundo vai melhorando aos pouquinhos, é o que ele quer dizer aqui, não é? Nessa abordagem. Ele quer dizer isso, porque a gente tem que ter a melhora, né,
do autocontrole, a disciplina, né? Na conduta física e verbal, né? Não adianta, vai abrir a boca para falar uma besteira, falar um palavrão, falar coisa errada, o universo toma conta daquilo. É anotado aquilo. E um dia aquilo volta, né? Um dia aquilo volta. Pragas que se rogam, tudo isso aqui volta nesse universo. Volta, não tem como. Fica gravado no universo. Fica gravado. Eu até vou fazer depois um vídeo sobre esse tal de Chronovisor, né? Que é um aparelho que um padre do Vaticano produziu, que volta no passado ou vai no futuro. O do passado é mais coerente, porque, como eu já falei para vocês, né, tudo fica plasmado. Tudo que acontece, né, tudo que aconteceu, fica plasmado no universo. Então, realmente, se existe um aparelho que vá ver no ano tal a crucificação de Cristo, ou que vá ver uma guerra que aconteceu antes de Cristo, a vida no Egito antes de Cristo, aquilo tudo, realmente, se houver uma máquina que nos mostre isso, né? Depois eu vou fazer um vídeo para poder a gente analisar esse contexto aí do Chronovisor, porque eu já fiz vídeo contando essa história, né? Plasmar, né? Tudo fica plasmado. Eu já contei essa história também para vocês aqui em vídeo, que cidades que já se acabaram há mais de 900 anos, cidades que foram totalmente destruídas, elas permanecem intactas ainda no astral, pelo pensamento das pessoas, elas ainda estão lá gravadas, né? Eu falei, cidade agora da enchente que se acabou, na região ali, daqueles rios que se acabaram, essas cidades que se acabaram totalmente, se não me engano, teve uma, Roca Salles, que o próprio morador falou que ela se acabou totalmente, e o prefeito de lá falou que ia fazer uma nova Roca Salles em outro lugar. E então, ali também, né? Essa Roca Salles que se acabou, como outras lá, ela vai permanecer por longo período aí, plasmado. Vocês estão compreendendo? Então, isso é coerente. É coerente. Isso está abordado em Sexo e Destino, no outro livro de André Luiz. Tá bom? Um outro aqui que eu queria aproveitar e falar para vocês, que está abordado no livro Missionários da Luz e no livro Ação e Reação, que André Luiz nos dá essas dicas, é que o bom aproveitamento das horas do sono físico é fator decisivo para o nosso bem-estar espiritual durante as horas de vigília. É a nossa terceira dica aqui. Terceira dica. O bom aproveitamento das horas de sono físico é fator decisivo para o nosso bem-estar espiritual durante as horas de vigília. Ele diz que a gente tem que procurar dormir bem para que as horas de vigília nossa, ou seja, acordado, a gente mantenha um bom funcionamento de tudo, tá? É um bem-estar espiritual que a gente vai ter, funcionando como oportunidade de contato com os mentores espirituais. Porque se a pessoa não dormir bem, né, não vai ter um bom contato com os mentores espirituais. Eles só vêm se a gente estiver relaxado, né? E não estiver de estômago cheio, como eu já falei para vocês, que eu durmo de estômago vazio. Por quê? Porque eu me preparo. Se eu for útil, os mentores virão, não é? Então eu me preparo. Eu posso ser convocada de repente, né, por um mentor durante minhas horas de sono. Então eu preciso dormir bem. Quando eu não durmo bem, eu não tenho esse contato. Nem eu, nem vocês, nem ninguém. Tá bom? Então, para os indivíduos que conseguem vencer as fixações negativas, tais como a sensualidade, o medo, a culpa, entre outras, é muito bom dormir bem, porque você vence isso tudo aí, né? Que ele está dizendo. Sensualidade, o medo, culpa, entre outros. Vale lembrar o comentário de Allan Kardec em A Gênese, quando o mestre francês reitera o valor do ditado popular: a noite é boa conselheira, em função de muitas vezes recebermos intuições concretas dos nossos guias espirituais sobre como proceder no dia a dia. Realmente, às vezes a gente acorda de uma forma com noite é boa conselheira, em função de muitas vezes
recebermos intuições concretas dos nossos guias espirituais sobre como proceder no dia a dia. Realmente, às vezes a gente acorda de uma forma com uma dúvida, né, para resolver algum problema, uma dúvida. E a gente tem essa intuição na noite de sono. Portanto, é uma boa, né? A gente dormir bem, fazer o possível, toma um chazinho de camomila, um chazinho de cidreira, toma uma maracujina, toma alguma coisa para poder vencer a sensualidade, o medo, as culpas, né, que ficam martelando. Eu sei que isso é normal do campo emocional, que afeta o corpo astral devido a esses problemas todos, e a pessoa não dorme direito. Então é bom mesmo fazer isso, tá, pessoal? Isso está abordado em o livro Missionários da Luz e no livro Ação e Reação. Eu espero que tenham gostado, eu tenho mais dicas. Futuramente nós faremos outro vídeo também com novas dicas do nosso querido mentor André Luiz, né? Todas essas dicas estão nos livros, né? A Vida no Mundo Espiritual, né? Que a gente fez um compilado, né? Um compilado das dicas de alguns livros dele que vocês podem adquirir, não são caros, os livros separadamente, né? Começa com o Nosso Lar, que é a base de tudo. Depois vocês sigam para os demais livros, que vocês vão gostando aí dos assuntos e tal, ok?